Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Quando não acontece o crime de fato, mas você se sente a bomba relógio, esse cara vai fazer alguma coisa. Ele não fez ainda, talvez porque não teve a chance. Como é que faz para denuncia? O que a gente pode fazer? Até para não cometer uma injustiça, por exemplo. Olha, nos casos, por exemplo, do assassino em massa, é um bom exemplo disso. Está no perfil do assassino em massa que todos eles têm transtornos. Só que transtornos mentais. Só que o que acontece? Não é identificado, mas eles dão sinais. Então, o que a gente precisa fazer? Tem uns estudos das teorias da violência que eles te dão tipo um norte do que tu deve fazer para diminuir violência e criminalidade. Uma das questões é capacitar profissionais, capacitar pessoas. Por exemplo, nas escolas, aquela professora que vai lidar dia a dia com as crianças, ela teria que ser treinada em comportamentos diferentes, né? Em transtornos, em comportamentos psicológicos, por exemplo. Por quê? O assassino em massa, ele tem o que a gente chama de ostracismo, ele demonstra esse sinal desde cedo. O que é isso? Você se fecha dentro do seu próprio mundo e aí você vive só aquele teu mundo. Então, na sala de aula, ele é aquele menino tranquilo, calmo, que não fala com ninguém. Aí a professora que não conhece de comportamento e de sinais de problema vai dizer assim, olha, eu adoro esse menino, é um anjo, nem levanta nem dali. Criança é para levantar, para brigar, né, para xingar, para tudo, porque a gente treina isso na infância. Se eu não treinar, na realidade, nesse momento, eu estou me sociabilizando. E eu vou, através de tentativa e erro, eu vou acertando e vou entendendo. Se eu não treino isso aqui, eu vou levar lá para a fase adulta um problema sério. Então, treinar quem lida com crianças já é uma boa maneira da gente identificar questões lá no início que podem sim ser revertidas. Se eu não identifico lá no início, aí é complicado. Por exemplo, eu estava lembrando aqui, o assassino em massa, ele passa 10 anos do momento em que ele primeiro pensa a ação até ele cometer a ação. Olha o tempo que ele vai alimentando essa fantasia, vai alimentando, e dá sim para se reverter isso. Mas se eu não sei, eu só vejo quando a bomba explode, né? Aí é complicado. A gente está falando aí algumas coisas. Se um pai, que eu acho que o pai, lógico, não dá para se especializar em tudo, né? Que já ser pai já é bastante trabalho. Mas um pai que identifica que o filho tem características de psicopatia, o que fazer? Procurar ajuda de um profissional, psicólogo e, muitas vezes, psiquiatra por questões de medicação com alguns transtornos ou algumas doenças mentais. A gente tem que entender uma coisa, essas doenças, elas têm graus, né? É leve, médio e grave. Então, a gente pode, claro, geralmente ela começa num grau leve, tem aqueles casos que já é grave desde o início, mas é mais raro. Começa num grau leve e se não tiver uma intervenção, ele vai piorando. Certo. Inclusive, os psicopatas que cometem crimes são aqueles que estão num grau elevado, né, num grau grave de psicopatia. Psicopata, eu posso ter um psicopata aqui do lado, não sei, deixa eu procurar aqui. Mas eu posso ter um psicopata aqui do lado, né? Mas ele pode ser um grauzinho ali leve, que te enche o saco de vez em quando, mas não deixa de ser psicopata, entendeu? Então, a gente tem que ver isso para ir, sim, intervindo. Porque o comportamento, como eu falei desde o início, ele é moldado. Então, se eu noto um problema aqui, eu posso reverter alguns quadros. Tem outros que não tem jeito. Tem quadros que são irreversíveis. Mas dá pra dar uma diminuída ou meio que... Putz, dá pra ficar em constante vigilância. Controladinho ali, né? E controlando e vigiando. Tipo assim, não tem... É o caso da pedofilia. O caso da pedofilia é constante vigilância. Por exemplo, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, nesses lugares, quando um cara abusa de uma criança, ele é constantemente vigiado, ele não sabe disso, né? Ele é constantemente vigiado. Então, quando acontece um assassinato de uma criança, por exemplo, os pedófilos mapeados naquela área, eles chegam para ti ou para Humberto e vão dizer assim, ó, vem cá, uma menina foi assassinada, ela sumiu da Rua Margarida, um exemplo, né? Qual pedófilo de vocês aí tem ligação com a Rua Margarida? Aí Humberto diz, olha, o meu pedófilo, que ele segue dia e noite, ele vai dizer, olha, o meu pedófilo, ele tem uma namorada na Rua Margarida. Então já se acocha, como a gente diz no Nordeste, se acocha ele. Então vai se fazer o quê? Averiguar a casa dele, o carro dele, aí se descobre algum DNA, alguma coisa daquela pessoa, daquela menininha, daquela criança que morreu. Então eles já vão direto no ponto. Por isso que às vezes eu digo, caraca, a menina
apareceu o corpo agora, já descobriram quem foi, né? Porque eles têm todo o mapeamento e através da ligação dessas coincidências, que não são coincidências, né? Dessas questões, aí eles já vão dizer, olha, é mais provável ser o número 2, porque o número 2 tem ligação com esses pontos aqui. Mas por que isso é possível? Eles investem muito em recurso humano, isso é caro. Tu já pensou que é tu contratar um policial apaisando para estar vigiando o cara dia e noite, né? Para onde ele vai, o que ele faz, que horas ele sai, se ele tá trabalhando, se não tá, né? E aí você vai em cima. Então, tem essas técnicas, né? Inclusive de policiamento, né? Da questão de como vigiar esses caras, que no Brasil a gente não faz isso.